Deus castiga os filhos que Ele ama. Se nós estivermos cometendo pecados e Deus não nos castigar, é um péssimo sinal para nós. Porque a Bíblia diz que Deus castiga os filhos que Ele ama e açoita a todo o que Ele recebe por filho. Quando Deus ama uma pessoa, qualquer pecado que ele cometer, Deus castiga essa pessoa. Deus manda o castigo. E quando Deus não ama aquela pessoa com aquele amor de salvar, Deus não castiga. Portanto, quando um ímpio comete pecado, ele pode cometer pecado a vida inteira, como a gente vê hoje no mundo. Esses religiosos, esses pastores, esses políticos, esses homens que estão aí no poder, massacrando os outros e não acontece nada com eles. Eles abusam e continuam do mesmo jeito. Agora, quando é um filho de Deus, Deus não deixa passar por alto. Deus castiga essas pessoas. Então, lá em Provérbio 8,17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Em Atos 13:22, diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus encontrou em Davi, filho de Jessé, um homem, nele encontrou um homem segundo o meu coração, o coração de Deus. Um homem que amava o Senhor Deus, de todas as forças, de todas as forças que tinha. E Deus amava Davi de uma maneira especial. Deus amava ele mais do que os outros. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o seu coração. E quando Davi cometia pecados, todos os pecados que Davi cometeu, Deus castigava ele duramente. Davi quebrou 3 mandamentos da lei de Deus de uma vez só. Ele cobiçou a mulher de Urias, adulterou com a mulher de Urias e planejou tudo para matar Urias e matou Urias. 3 crimes gravíssimos. E Deus chamou a atenção de Davi e repreendeu Davi com tanta dureza que ele talvez nunca repreendeu outros com mais dureza do que fez com Davi. Davi pagou horrivelmente por aquilo que ele praticou. Ele sofreu o resto da vida dele as consequências daquele pecado. Davi foi massacrado. E ele falou: foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus mandamentos. Davi, depois de tudo passado, o rei Davi falou: foi bom eu ter sido castigado. E não teve filho que mais aprontou do que Davi. Davi, a gente até admira, um homem segundo o coração de Deus, que lá fala, e ele teve tantos deslizes como ele teve. Davi, e para a disciplina, lá em Hebreus capítulo 12, 7, diz assim: e para a disciplina que suportais a correção, Deus nos trata como filho, pois é que filho a quem o pai não corrige. Se você e eu não tivermos sofrendo castigo de Deus, não estiver sendo açoitado por Deus, não estiver sendo disciplinado por Deus quando a gente comete pecado, nós podemos ter tristeza por isso, porque nós estamos igual os ímpios. Os ímpios que é assim, que não é castigado.
A gente vê políticos sendo castigados, esses pastores falsos que só vivem roubando dos outros, mentindo para os outros, vê eles castigados. Esses pastores negando aí o 4º mandamento da lei de Deus, negando o 2º mandamento, negando o 1º mandamento, que aponta o Pai como o único Deus, massacrando a lei de Deus, e Deus não faz nada com essas pessoas. Por que Deus não faz? Porque sabe que não adianta nada, não é dele, não é filho dele, são bastardos, são filho emprestado. Mas quando a pessoa é filho de Deus de verdade, Deus açoita ele por pouca coisa. Deus castiga, porque ele sabe que vale a pena corrigir para ele não perder.